que vão, sumam, tá? Que nós fiquemos em paz, que eles não vão em paz porque eles não terão paz mesmo. Uma vez feito isso, aí a Bíblia diz, no item 4 aí no esboço, que será estabelecido o juízo dos ímpios no trono branco. O Senhor estabelecerá um grande trono, um trono para julgar. Irmãos, parem para pensar. Julgamento tem que ter juiz, concordam? No trono branco, o juiz será Jesus. Tem que ter um advogado da defesa. E tem que ter um advogado da acusação. E tem que ter o réu. Eu pergunto, se não houver advogado da defesa, qual a chance desse réu? Se não tem quem o defenda. Bom, se não tem quem o defenda, também não tem quem o acuse. Por quê? Porque a chance dele ter qualquer possibilidade de ser liberto é somente nenhuma. Nesse julgamento, irmãos, simplesmente terá réu e juiz. Compareceu ali, já sabe que é um comparecimento de juízo para a condenação. Observem que anjos e demônios não comparecerão nesse juízo. Quem vai comparecer nesse juízo? Todos os ímpios que morreram de todas as épocas, desde o remoto passado. Todos os ímpios ressuscitarão. Atenção. De novo, sui o próprio, erece o corpo em pé. Ressuscitar é a própria pessoa voltar à vida no seu corpo. Lembrem-se que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Os animais têm corpo e alma, animais não têm espírito. Está claro? Os ímpios, ao ressuscitar para o dia do juízo, eles ressuscitarão em corpo e alma. Ué, serão animais? Não, eles não serão animais. Só que eles ressuscitam somente em corpo e alma. Qual é a finalidade do Espírito? Ligar o homem com Deus. Esses ímpios terão alguma chance de ligação com Deus? Não. Precisam do Espírito, que é o elemento de ligação? Não. Então eles ressuscitam em corpo e alma apenas. Serão julgados. Se compareceram ali, sinto muito informar. Já é um julgamento de condenação. E o que o Senhor vai levar em consideração no julgamento desses ímpios? A primeira coisa, o Senhor mandará que seja aberto o livro do Evangelho. João 12, 48, Jesus diz: eu a ninguém julgo, mas tem um que agora vos julga. É o próprio Evangelho que hoje vos tenho pregado. E ainda Romanos 2,16, o apóstolo Paulo diz que todos serão julgados segundo o próprio Evangelho que nós pregamos hoje. Em outras palavras, compareceu ali quem já teve oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho. A pessoa vai tomar conhecimento, fulano de tal, dia tal, em tal lugar, em tal horário, em tais circunstâncias, você ouviu a mensagem tal, e você teve a oportunidade de salvação. Aquela mesma mensagem que naquele dia salvava você, hoje condena você. Hoje você está condenado pela própria mensagem que poderia tê-lo salvo no passado. Irmãos, portanto, se nós ouvirmos a voz do Senhor hoje, irmãos, é melhor não endurecer o coração, não. Porque a mesma mensagem que salva hoje, para aqueles que recusarem a mensagem, essa mensagem os condenará um dia no futuro. Então, quem já ouviu falar do Evangelho e não creu, pelo próprio Evangelho já está condenado. Aí vocês vão dizer: mas e quem nunca ouviu falar do Evangelho? Será aberto o segundo livro, o livro da lei. Aqueles que viveram segundo a lei de Moisés, pela própria lei serão condenados.
E o apóstolo Paulo ainda diz em Romanos 2, que o evangelho, a lei não salva ninguém. A lei diz apenas qual é o tamanho do pecado, o tamanho da condenação. Então, quem teve evangelho e não creu no evangelho, pelo evangelho está condenado. Ah, mas e quem não teve evangelho, mas teve a lei de Moisés, pela lei está condenado. Aí vocês vão argumentar, e quem não teve evangelho e não teve a lei de Moisés? Será aberto o terceiro livro, que é o livro da consciência. Irmãos, toda pessoa, quando faz alguma coisa errada, tem noção internamente que fez alguma coisa errada. Então a pessoa, pela sua própria consciência, estará condenado. Pergunto, quando vocês fizeram alguma coisa errada, não doeu na consciência? Não tocou no coração de vocês que vocês fizeram alguma coisa errada? Precisa ser crente para que a consciência acuse? Não, irmãos. Todo mundo tem consciência. Então, quem não ouviu o evangelho e não teve a lei, pela consciência está condenado. Aí as pessoas vão dizer, ah, mas e o índio, que nunca ouviu falar do evangelho, nunca teve chance de salvação, não teve oportunidade de coisa nenhuma? Bom, a Bíblia diz que ele está condenado. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão se não creram? Como crerão se não ouviram falar? Como ouvirão falar se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então, irmãos, se ninguém pregar, essa pessoa nem vai tomar conhecimento. Automaticamente ela já está condenada. Ah, mas isso não é justo. Deus salva alguns e condena outros. Irmãos, é claro que não é justo. Porque se Deus fosse justo, Ele não salvaria ninguém. Então, quando Ele salva alguém, Ele não está sendo justo, Ele está sendo misericordioso ao salvar alguém. Então, se vocês estão salvos, vocês não estão salvos pela justiça de Deus, vocês estão justificados por Deus. Tá? Agora, o que Ele está usando é de misericórdia e não de justiça, para aquele a quem Ele salva. Agora, a quem Ele condena, Ele simplesmente está usando da sua justiça. Porque no fundo, ninguém merecia coisa nenhuma de Deus. A única coisa que nós merecíamos era um infernão de fogo bem grande, irmãos. Mas graças a Deus o sacrifício de Cristo foi muito maior do que isso. Uma vez que tais pessoas estão condenados, aí será aberto o quarto livro, que é o livro das obras. Reparem, que evangelho, lei e consciência condenam, mas não diz o grau de condenação. As obras que a pessoa praticou, essas sim, é que vão dizer qual é o grau de condenação das pessoas. E uma vez que as pessoas já sabem que estão condenadas, sabem agora qual é o grau de condenação. Em outras palavras, lá no inferno, nem todo mundo estará no mesmo nível, irmãos. Haverá níveis diferentes. Eu conheci um rapaz que fala que uns vão para o infernão de fogo bem grande, outros vão para o inferninho de ar-condicionado. Mas todo mundo vai para o inferno se morreu sem salvação. Irmãos, não quero nem saber se tem ar-condicionado lá ou não. E finalmente, será aberto o livro da vida, para que essas pessoas vejam que os seus nomes nem constam no livro daqueles que têm direito a entrar nas moradas celestiais. Esses ímpios, reparem que eu estou falando ímpio, ímpio é pessoa não dedicada ao Senhor. Tem muito ímpio que é gente boa toda a vida, que leva uma vida certa em tudo, mas não é uma pessoa dedicada ao Senhor. Eu não posso pegar uma pessoa que é gente boa, mas que não conheceu o Evangelho, e dizer que ela merece uma condenação idêntica a um cidadão como Adolf Hitler, responsável pela morte de tantos milhões de pessoas. Bom, estão condenados do mesmo jeito, mas o grau de condenação é diferente. Os ímpios agora são lançados no Gena, que é o lago de fogo e enxofre, lá onde o bicho não morre e o fogo é eterno. Espera aí. Quando Jesus diz em Marcos capítulo 9, lá onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga, muita gente pensa, quem é esse bicho que não morre? Será que esse bicho é Satanás? Não, não é. Esse bicho é barata, aranha, cobra, sapo? Também não é. E quem é esse bicho que ficará ardendo no fogo eterno?
Eu não falei para vocês anteriormente que animais têm corpo e alma? E os ímpios ressuscitarão em corpo e alma? Portanto, esses ímpios que ressuscitam em corpo e alma, eles é que são chamados de os bichos. Está claro isso? Não vão virar bicho, é apenas uma figura de linguagem. Esses serão lançados em corpo e alma no inferno e arderão eternamente. Uma vez feito isso, a própria morte em si e o próprio Hades, lugar onde ficavam os mortos antes, serão lançados também nesta condenação eterna. Poxa, irmãos, é tétrico falar em tanta condenação assim. E eu vejo que alguns de vocês estão preocupados. Tá bom, mas vamos ver o lado bom da coisa. Correndo um pouquinho, a Bíblia diz agora que o Senhor criará um novo céu e uma nova terra. Eu vou ler aqui em Apocalipse capítulo 21, verso 1 a 7, capítulo 22, verso 1 a 5. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Atenção, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus. Preste atenção na palavra povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, eu lhe serei por Deus, e ele me será por filho. Em Apocalipse 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, no meio da Nova Jerusalém, da Praça da Nova Jerusalém, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Já estou falando em eternidade, e estou falando cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos, ou por toda a eternidade. Irmãos, quando nós falamos em eternidade, eu vou falar algo agora que eu sei que vai chocar vocês um pouco. Assim como vocês têm na cabeça que anjo tem asa, e eu falei que anjo não tem asa, pelo menos à luz da Bíblia eu não posso afirmar que anjo tem asa, vou falar algo agora que eu sei que vocês estão acostumados a pensar de maneira diferente. Por isso que eu fiz questão de ler esse texto, para que vocês pensem agora de uma nova maneira. Na criação de novo céu e nova terra, são criados novos céus e nova terra, a nova Jerusalém descerá do céu à terra, Jesus sujeitará todas as coisas ao Pai. Até aí não é novidade, isso é o que vocês já estão acostumados a pensar. Agora, algumas coisas diferentes. A nova terra será restaurada como no jardim do Éden. Irmãos, a palavra Éden quer dizer jardim, para quem não sabe. Então, jardim do Éden é jardim, jardim. Está claro? Tá? É a mesma coisa a pessoa falar rio Eufrates. Eufrates quer dizer rio, né? Então, o rio Eufrates é o rio, mas tudo bem, deixa para lá. Tá?
o que eu quero que vocês entendam, que Deus, ao criar a terra, criou o jardim do Éden. Não era um lugar maravilhoso? Deus não criou o homem à própria imagem e semelhança do Senhor? Sim ou não? E até que Satanás tentasse Eva, e tentasse Adão através de Eva, não havia pecado no jardim do Éden. Não era o ambiente ideal. Vocês pararam para pensar que antes que o homem pecasse, Deus já tinha dado a ordem para Adão e Eva: crescei, frutificai, multiplicai e enchei a terra? Pararam para pensar que era para eles habitarem uma terra perfeita, gerarem filhos naquela terra perfeita? Mas infelizmente o pecado entrou, e com a entrada do pecado o homem caiu. Bom, Deus traçou todo um plano salvador para o homem. A finalidade de todo o plano salvador é trazer o homem para a condição que o homem tinha antes da tentação. É fazer com que o homem retorne para a situação que ele vivia no jardim do Éden. Então, atenção. A terra será restaurada como no Éden. O mais curioso, a terra fará parte do próprio céu. Então a terra não será algo distinta do céu. A terra será parte do próprio céu. A nova Jerusalém estará localizada na terra. E atenção, não haverá mais lembrança do mundo anterior. Legal, legal, vamos ver. A nova Jerusalém estará na terra, Deus habitará entre os homens, os seus servos poderão contemplar diretamente a face do Senhor. Já pensou, irmãos? João uma vez viu o Senhor glorificado e caiu por terra como morto. A mesma coisa Daniel, Isaías, Ezequiel. Eram homens santos que não podiam contemplar a face do Senhor. Nesta ocasião, nós poderemos contemplar a face do Senhor. Nós, os glorificados, lembrando, glorificados, santos do Antigo Testamento, santos do Novo Testamento, que é a igreja, santos da grande tribulação, nós, os glorificados, não nos casaremos, não nos daremos em casamento, não seremos anjos, seremos seres superiores a anjos, estaremos reinando eternamente com o Senhor. Legal? Tá bom. Mas vocês se lembram que eu falei que quando na revolta final de Satanás, Deus retirou da terra os seus santos da terra? Aqueles homens e mulheres normais, que entraram no milênio, que nasceram no milênio e permaneceram fiéis ao Senhor? Esses homens são retirados da terra antes da revolta final de Satanás. Se transformam em glorificados? Não, não se transformam em glorificados. Eles foram levados para algum lugar, não sei que algum lugar é esse. Por dedução, nós calculamos que esse algum lugar é a Nova Jerusalém. Agora a Nova Jerusalém desce do céu à terra. E esses homens e mulheres normais retornam para habitar a terra. É isso que a maior parte dos crentes não consegue entender. Esses homens voltam à condição que era Adão e Eva antes de terem pecado. Porque nós, os glorificados, não voltaremos à condição de Adão e Eva. Nós estaremos sempre na condição de Jesus glorificado. Agora, esses que foram retirados do céu, retirados da terra, na revolta final, esses voltam à terra. Não haverá mais pecado na terra, não haverá mais morte, não haverá mais rebelião contra o Senhor, mas continuarão a existir homens e mulheres normais.